estudar agora o nosso princípio de contagem. A gente vai começar a entender como funciona o processo da análise combinatória, que ele vai ser praticamente todo baseado no princípio de contagem. E esse princípio de contagem se subdivide aqui em dois grupos, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Basicamente, os exercícios vão se resumir nesses dois princípios, tá bom? Vamos lá para a definição. O cálculo combinatório tem como objetivo descobrir de quantas formas diferentes os elementos de um determinado conjunto podem ser agrupados segundo critérios estabelecidos. Então, na matéria de análise combinatória, nós vamos ter ali elementos e eu quero organizar esses elementos, ordenar esses elementos, organizar esses elementos. Então, basicamente, a análise combinatória se baseia nisso. E nós vamos aqui estudar dois princípios. Então, nesse processo de contagem, dois princípios são extremamente fundamentais, que é o princípio aditivo de contagem e o princípio multiplicativo de contagem. Como o próprio nome já diz, aditivo e multiplicativo, esses nomes obviamente estão ligados à operação de adição e à operação de multiplicação, ok? Vamos aqui para mais algumas definições para ficar claro. Então vamos entender primeiro como funciona o princípio aditivo de contagem. Se há duas hipóteses para ocorrer um evento e há N opções para a primeira hipótese e N opções para a segunda hipótese, sem haver opções repetidas, então o evento pode ocorrer de M mais N maneiras. Então o que é o princípio aditivo? É quando eu tenho dois eventos e eu quero verificar como que eu posso combinar esses dois eventos. Se esses dois eventos ele não tiver nenhuma opção repetida, como que vai ocorrer esses dois eventos? Da primeira mais a segunda maneira. Como assim a primeira mais a segunda maneira? O número de opções que eu tiver para a primeira mais o número de opções que eu tiver para a segunda. Então esse é o princípio aditivo. Tenho ali dois eventos sem haver opções repetidas. Verifiquei que ele tem N maneiras de acontecer o primeiro evento e N maneiras de acontecer o segundo evento, eu vou somar isso. Então essa é a ideia do princípio aditivo. Eu vou fazer exemplos para ficar mais claro, mas vamos lá para a definição. Princípio multiplicativo de contagem. Se um evento se compõe de duas etapas independentes, em que há M opções para a primeira etapa e N opções para a segunda etapa, então o evento pode ocorrer de M vezes N maneiras, M vezes N maneiras diferentes. Então aqui observe o seguinte, essas etapas elas são independentes. O que significa isso? Uma acontece num determinado momento, a outra no outro momento, ou seja, elas não têm nenhuma ligação. Então eu vou pegar o número de opções, o número de maneiras dessa primeira opção ocorrer, dessa segunda, e vou multiplicar, tá bom? Então eu preciso entender essa diferença. Eu tenho as etapas que o meu evento acontecem. Se no caso você estiver verificando no exercício que não tem nenhuma opção repetida e tem N maneiras da primeira acontecer e N da segunda acontecer, você junta as duas somando. Agora, se essas etapas elas são totalmente independentes, ou seja, você pode escolher uma e quando você escolhe a outra não tem nenhuma dependência, você tem aí o princípio multiplicativo. Os dois princípios se estendem para casos em que haja 3 ou mais etapas. Ou seja, não necessariamente eu preciso ficar preso apenas a duas etapas. Eu posso ter um determinado evento que tem 10 etapas diferentes de acontecer, se elas forem, por exemplo, etapas independentes, e eu verificar, né, que ela é de um princípio multiplicativo, eu verifico a possibilidade da primeira, a possibilidade da segunda, da terceira, e no final eu multiplico essas 10 possibilidades, ok? Bom, aqui eu vou passar para você um macete para ficar mais fácil a compreensão de quando que esses dois princípios estão sendo utilizados. Por que é importante entender esse macete? Nos exercícios não vai vir assim para você, utilize o princípio aditivo ou utilize o princípio multiplicativo. Vai vir um exercício e nesse exercício você tem que identificar se está sendo utilizado o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. Você pode sim olhar a ideia, né? Ó, eu tenho duas hipóteses, eu tenho M maneiras de ocorrer a primeira, N de ocorrer a segunda, não tem opções repetidas, então eu estou usando o princípio aditivo. Aqui eu tenho duas etapas independentes, então eu estou no princípio multiplicativo. Mas não é tão simples assim. O nosso macete aqui é o seguinte, nós vamos usar a conjunção e a conjunção ou.
como que a gente vai usar ela? Na nossa fala. Se quando você estiver lendo o exercício, você falar, existe N maneiras de ocorrer o primeiro evento ou N maneiras. Só de falar aí a palavra ou, você já vai ligar isso à adição. Então, se você falar aí o ou, essa conjunção no meio da sua frase, você já sabe que você está usando um princípio aditivo. Agora, você está lá falando a sua frase, existem N maneiras de ocorrer o primeiro evento e N maneiras de ocorrer o segundo evento, nesse caso fica explícito que nós estamos utilizando o caso do princípio multiplicativo, tá? Então foi o que eu escrevi aqui. Normalmente a conjunção ou liga duas hipóteses que está associada à operação de adição e, por outro lado, a conjunção e liga duas etapas em que está associada à operação de multiplicação. Então, olha só, quando eu estou falando de uma hipótese, eu vou utilizar a conjunção ou, então eu estou falando de adição. Quando eu estiver usando etapas é primeiro resolvi isso, depois eu resolvo aquilo, depois eu resolvo aquilo. Estou usando a conjunção e, está ligado à multiplicação. Então aqui nesse quadrinho fica claro, ou adição e multiplicação. Isso vai ficar bem claro na nossa fala quando a gente estiver resolvendo o exercício. Vou fazer com você agora uma questão para aprofundamento, para você entender como é que funciona essa ideia da conjunção. Vamos lá.